Uma das coisas que Deus, por intermédio da sua palavra, tem sempre nos alertado, nos ensinado, nos instruído, é o temor a Ele. Quando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fala sobre temer a Deus, ela não está necessariamente dizendo que nós temos que ter medo, aquele pavor de Deus, muito pelo contrário. Não é esta a ideia, não é esta a questão a qual o Senhor ele traz pela sua palavra para que nós venhamos a temê-lo, muito pelo contrário. Quando Deus ele vem pela sua palavra dizendo que nós temos que temê-lo, isso fala de reverência, isso fala de respeito, isso fala de consideração, e mais que nós venhamos a reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, a sua majestade, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele é criador de todas as coisas, e que nós possamos viver justamente através deste temor a Deus, uma vida junto com Ele, uma vida de comunhão com o Criador de todas as coisas. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, justamente sobre isso, sobre o temor a Deus. Algumas considerações dentro da palavra de Deus, é claro, para que nós possamos viver uma vida de temor, uma vida de reverência ao Deus Criador de todas as coisas. E sem a palavra de Deus, é claro, nós nunca vamos chegar ao entendimento do que é temer a Deus. Quando as pessoas querem até se esconder de Deus, algo que é impossível, não tem como fugir dos olhos de Deus, não tem como fugir do olhar de Deus, porque Deus ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as pessoas ao mesmo tempo. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, tudo aquilo que nós estamos projetando, Deus ele conhece, nada escapa ao conhecimento dele. E isso, é claro, deveria fazer com que as pessoas temessem a Deus, reverenciassem a este Deus que é Criador e é ciente de todas as coisas. Não importa onde nós estejamos, mas Deus ele está nos contemplando, está nos observando. E aí é onde entra este temor a Deus que nós temos que ter, o Deus que conhece todas as coisas. Aqui no Salmos 34, no verso 11, diz assim: venham meus filhos, ouçam, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, nós precisamos viver este temor. Existem pessoas que não sabem o que é temer a Deus, que pensam que temer a Deus é ter medo dele, é fugir dele, é se esconder dele. Tamanha grandeza da sua majestade, tamanha grandeza da sua pessoa. E muitas pessoas até, justamente quando olham, vamos pegar aí alguns trechos da Bíblia Sagrada, quando olham a destruição daquela primeira geração, a geração dos dias de Noé, dos dias de Ló, e tantas obras de Deus ali no livro de Apocalipse, ou até mesmo em toda aquela mortandade, aquelas obras que Deus ele faz no Egito, o castigo sobre o Egito, devido à arrogância e à dureza de coração daquelas pessoas. Mas o que esses textos ou essas passagens bíblicas estão trazendo para nós é justamente nós temos que temer e reverenciar a este Deus que é Criador. Como eu disse aqui no Salmo 34, verso 11, venham meus filhos, ouçam, eu lhes ensinarei. Então, nós precisamos aprender a temer a Deus. No livro, por exemplo, de Deuteronômio 6, versículos 1 e 2, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra que passas a possuir. Então, havia um mandamento, havia uma palavra de ordem dada aos filhos de Deus, aos hebreus, o povo ali que Deus ele tira do Egito com forte mão, para que quando chegasse na terra prometida, na terra de Canaã, eles passassem a cumprir. Versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Qual é a intenção do Senhor quando manda que nós levemos a sua palavra, ensinemos a sua palavra, preguemos o temor a Deus?
é justamente para que os dias sejam prolongados. O que é que eu entendo aqui? Muitas pessoas elas podem prolongar um pouco mais os seus dias de vida, ao passo que muitas pessoas elas podem antecipar a sua passagem aqui na terra. Então, dentro desses 2 versículos aqui de Deuteronômio capítulo 6, nós vemos que há um mandamento de Deus, há uma palavra dirigida da parte de Deus para que os mandamentos dele, os estatutos, os ensinamentos fossem dados ao povo dele, para que quando chegassem na terra prometida eles viessem a cumprir e os dias fossem prolongados. Então, quando nós entendemos que Deus, pela sua palavra, nos manda que aprendamos a temê-lo, é justamente isso, para que nós venhamos ter uma longevidade maior. E isto eu entendo até mesmo não somente na face da terra, não somente a vida natural, a vida comum, mas também isto de forma eterna. Quantas pessoas que não temerem a Deus, é claro, se não vão temer a Deus, não vão querer uma eternidade junto com Ele. Somente aqueles que temem a Deus é que vão passar a eternidade com Ele. Por outro lado, pessoas que desdenham de Deus, que não reconhecem a sua soberania, a sua supremacia, a sua grandeza, que Ele é Criador de tudo e de todos, que Ele é Senhor de tudo e de todos, que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É claro, essas pessoas não vão viver a eternidade com Deus. Por quê? Porque não temem. Então, o temor a Deus nos leva também a esta proporção de vida, não somente uma vida abençoada na terra, mas também uma vida prolongada para a eternidade. Então, quando Deus ele determina pela sua palavra que não somente aqueles que entrassem na terra, mas ensinassem para os filhos dos filhos, ou seja, as gerações posteriores, as gerações que viessem e aprendessem a temer a Deus. Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim: agora, pois, ó Israel, que o Senhor requer de ti, não é que temos o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando nós tememos a Deus, nós passamos a entender uma coisa, que devemos também servi-lo com as nossas vidas, com os bens que Ele nos concede, com os dons que Ele nos concede, com o próprio fôlego de vida, nós podemos servir a Deus. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então é o que Deus ele quer e requer de nós, que nós guardemos os mandamentos dele, para que nós venhamos a aprender junto com os mandamentos do Senhor a temê-lo, e para que os nossos dias sejam prolongados e que nós venhamos a ter da parte de Deus o bem e não o mal. Romanos vai dizer: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles que andam na palavra do Senhor, aqueles que amam os mandamentos de Deus, é claro, a bondade de Deus cerca esse grupo de pessoas. Por outro lado, aqueles que andam em desobediência, aqueles que andam com o coração endurecido, é claro, a severidade, o castigo, o juízo de Deus toma conta dessas pessoas. Então, o temor a Deus é muito importante, que as pessoas entendam, que as pessoas aprendam, porque o texto de Salmos 34, 11 vai dizer: ensinarei o temor do Senhor. Então nós precisamos aprender a temer a Deus. Salmos 2, verso 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então nós precisamos servir a Deus temendo a Ele, a sua grandeza, servir ao único Deus que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido, de receber de nós honra, glória, louvor, adoração, reverência. Temor é justamente isso, é reverenciar aquele que está acima de qualquer suspeito ao caráter inabalável, imutável de Deus. No caráter de Deus ele não é corruptível, muito pelo contrário, Deus, pelo seu caráter, não se deixa corromper. No Salmos 36, 1: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Observa que o ímpio, ele não teme a Deus. Uma pessoa que anda no caminho da maldade, uma pessoa que busca o caminho da maldade, o temor de Deus não está agregado à sua vida, porque ela não reconhece a grandeza de Deus, ela não reconhece a majestade de Deus. A pessoa que está vivendo uma vida de impiedade, ela não reconhece a supremacia de Deus,
ela não reconhece Deus em todos os seus caminhos, em todos os seus projetos, muito pelo contrário, ela anda segundo a sua própria vontade, ela anda segundo o seu próprio curso de vida, mas ela não reconhece a soberania de Deus. E o texto aqui de Salmos 36:1 deixa claro: abre o coração do ímpio a voz da transgressão. Dentro desse grupo de pessoas, né, dos ímpios, pessoas que amam o pecado, as transgressões, a iniquidade, a imoralidade, a sensualidade, esse grupo de pessoas não tem dentro de si o temor a Deus. E é claro, o ímpio será lançado no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Para o ímpio está reservado um juízo muito duro, muito severo, porque não teme a Deus, ele não quer aprender a temer a Deus, e é o que nós precisamos fazer, aprender a temer a Deus. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então nós entendemos pela palavra de Deus que é dever nosso temer a Deus, é uma responsabilidade que Deus concede e confere a nós outros seres humanos, que nós devemos temer a Deus. De tudo que se tem ouvido a sua teme a Deus e guarda os mandamentos. O que é que nós vimos lá no Salmos 34:11? Nós vamos aprender a temer ao Senhor. De que forma? Dentro da palavra. Quando nós começamos a enxergar a grandeza de Deus de Gênesis a Apocalipse, é que ali nós vamos enxergar que precisamos temer a Deus, reverenciá-lo. O 14 aqui de Eclesiastes 12 diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras, tudo, nada vai ficar sem ser julgado, todas as obras. Mas está escondido, ninguém viu. O homem pode não ter visto, as lideranças podem não ter visto, os governos podem não ter visto, os súditos podem não ter visto, mas Deus, ele vê todas as coisas. E é justamente aqui onde entra a questão do juízo, porque Deus não vai deixar de galardoar aqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que o adoram, aqueles que buscam a si, que buscam a Ele, e deixar também de trazer a juízo todos aqueles que se esquecem dele, que não querem compromisso com ele, que não querem reverência com ele, que não querem buscá-lo. Então nós precisamos verificar como estamos andando, se estamos andando no temor a Deus, se estamos buscando a face do Criador. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso aqui é Jesus, o nosso Senhor, trazendo um ensinamento sobre o temor. Quantas pessoas estão temendo o homem, estão temendo governos, estão temendo líderes, estão temendo tantas pessoas que, entre aspas, têm um poder nas suas mãos. Mas Jesus deixa claro, essas pessoas elas podem matar somente o corpo e não podem fazer mais nada. Observa que o texto de Mateus 10, 28 é muito claro. Muito claro. Jesus ele é muito específico em dizer isso aqui: não tem mais os que matam o corpo. Nós devemos respeitar as pessoas, sim, nós devemos considerar as pessoas porque são nossos semelhantes. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que considerar as pessoas até mesmo superiores a nós, mas temer, não. Nós temos que temer a Deus. Ele tem poder tanto, como diz o texto, de fazer perecer no inferno, condenação eterna, tanto a alma quanto o corpo, que vão dar conta da nossa conduta aqui na terra, da nossa caminhada. Lucas também traz, o evangelista Lucas trazendo esse mesmo texto sobre o que Jesus ele disse, aqui no capítulo 12, os versículos 4 e 5, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. De novo, é Jesus falando que nós temos que temer a Deus. Quantas pessoas reverenciam as pessoas, reverenciam o homem, o ser humano, criatura, como nós somos criatura, e não reverenciam, não engrandecem, não glorificam o Criador. Mas o texto aqui
diz que nós temos que temer a Deus, porque esses homens, eles podem até tirar da nossa vida, sim, podem até tirar da nossa vida, podem até nos matar fisicamente falando, mas depois não tem mais o que fazer. Ou seja, há um limite que Deus coloca para o homem, para todas as pessoas, mas para Deus ele é ilimitado. Deus, ele não é infinito, ele é ilimitado, ele não tem começo, ele não tem fim. O ilimitado sim, aliás, o infinito sim, tem um começo, porém não tem fim. Deus não, ele não tem nem começo nem fim, ele é. Simplesmente Deus, ele é, ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8, acerca de Cristo Jesus. Versículo 5: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. O que é lançar no inferno? Como está escrito lá em Apocalipse, é a separação eterna de Deus. O juízo para aqueles que não temem a Deus, ele é severo, ele é pesado mesmo. Todas as pessoas que não querem temer a Deus, que não querem reverenciá-lo, que não querem engrandecê-lo, lá na frente vão descobrir o quanto estiveram distante do Criador, e agora o preço é um só, a paga é uma só, a recompensa será uma só, a eternidade longe do Criador. Então aqui o evangelista Lucas trazendo as palavras do Senhor Jesus, Lucas 12:4 e 5, principalmente o 5: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Isso é Jesus expondo para quem nós devemos olhar, para quem nós devemos olhar com um olhar de temor, mas não medo simplesmente, mas um temor que traz em nós uma consideração, um amor, um respeito, um engrandecimento pela pessoa de Deus, pelo grande Deus. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, o que eu quero trazer com esta palavra: aprenda a temer a Deus. De que forma? Através da palavra do Senhor nós vamos encontrar o porquê devemos temer a Deus. Através da leitura da Bíblia Sagrada. É interessante isso, que Deus ele nos faz conhecê-lo pela palavra, o seu caráter imutável, a sua grandeza, a sua supremacia. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, logo no início, não tinha forma, a terra era sem forma, era vazia, estava um caos, mas Deus, pela ação da sua palavra, começa a colocar ordem no caos. Então nós precisamos sim temer a este Deus que tem poder de colocar ordem aonde há desordem, aonde há caos. Então nós precisamos sim disso, nós precisamos viver glorificando e engrandecendo a este Deus que é Criador e não criatura. Nós devemos aprender a temê-lo, nós devemos olhar para a sua palavra e ver que até mesmo os anjos, quando pecaram contra Deus, Deus os lançou em trevas, em cadeias eternas, preparados para o juízo, porque viram a grandeza de Deus, a soberania, a majestade de Deus, e mesmo assim ainda resolveram desafiá-lo, resolveram ficar contra ele. Então nós precisamos temer este Deus, nós precisamos buscar o entendimento, o conhecimento de Deus, e quanto mais a gente entra pelas páginas da Bíblia Sagrada, observando a palavra do Deus que é Criador de todas as coisas, de todas as pessoas, que com a sua palavra disse: haja luz e houve luz, haja o firmamento hoje, e houve firmamento, haja separação entre as águas, entre o firmamento, haja separação da luz do dia com as trevas da noite, enfim. E com as suas próprias mãos ele cria o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança. É este Deus que nós devemos temer, é este Deus que nós devemos reverenciar, que nós devemos glorificar. Por exemplo, Jesus, mesmo ordenando ao vento para se calar, o vento se cala, para o mar ficar quieto, e o mar fica, para a enfermidade cair por terra, ela cai, para os demônios serem expelidos e eles vão embora. Tudo à voz de comando deste Deus que é supremo, que é soberano, e nós devemos aprender a temer a Deus. Mas nós só vamos aprender a temer a Deus se nós quisermos. E o texto do Salmos 34:11, ele disse bem: ensinarei. Então nós precisamos aprender.
e nós precisamos aprender com o coração aberto a temer ao nosso Deus, ao nosso Senhor que é Criador. Que esta palavra ela venha falar ao teu coração. Se você não temia a Deus até hoje, se você ainda não reverenciava a Deus até hoje, que esta palavra ela venha trazer mudança na sua mente, nos seus pensamentos, no seu coração, e Deus ele venha te abençoar com esta palavra, e o nome dele através da tua vida seja engrandecido, sim, seja exaltado. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.